A paz do Senhor Jesus, eu sou a tia Sheila Gonçalves, eu sou da Igreja de Deus no Brasil, bairro Olavo Bilac, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E essa é a nossa videoaula sobre seitas e heresias, módulo 2. Nessa videoaula nós vamos falar sobre as seitas orientais e compreender como elas agem, como elas pensam. Vamos falar um pouquinho sobre as principais seitas orientais aqui do Brasil e vamos entender um pouquinho os seus movimentos. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre duas seitas. Vamos falar sobre a Seishonoe e vamos falar também sobre o budismo. Vamos começar pela Seishonoe. Mas antes, você pode me perguntar, Sheila, o que é uma seita oriental? As seitas orientais, elas vieram do Extremo Oriente e os seus fundadores também são do Extremo Oriente. Vamos falar agora sobre a Seishonoe. Com certeza você já ouviu falar, né, sobre a Seishonoe, você já teve alguma notícia. Às vezes, irmãos, a gente vê muito quando a gente está aguardando no consultório médico, sempre tem aquela revistinha lá e às vezes quando a gente abre, fala sobre a Seishonoe. Eles têm uma filosofia muito interessante, eles falam, né, tem alguns princípios de saúde que parece até muito legal, só que a gente não deve se enganar, porque são um movimento de seitas oriental. E ela tem uma finalidade religiosa. E aquelas revistas não são colocadas ali por acaso, não é por mera coincidência, né? Tudo tem um propósito, e o propósito é de envolver as pessoas. Quem é o fundador dessa seita? O fundador, ele se chama Masaru Taniguchi. Em 1893, segundo a filosofia do fundador, o mundo com todo sofrimento, morte, nada disso é real. Eles falam que tudo é ilusão. Eles pregam que essas coisas não existem. E nós sabemos pela Bíblia, né, através da Bíblia, que a dor e o sofrimento é o pecado. Veio através do pecado original de Adão e Eva. Então, quando o primeiro homem e a primeira mulher pecou, ela desvirtuou o projeto original de Deus e trouxe o sofrimento. E isso nós sabemos que é real, porque muitas das vezes nós passamos por momentos difíceis. E quando é que eles chegaram aqui no Brasil? Em 1930 começa os primeiros movimentos da Seishonoe aqui. E quais são os princípios que eles ensinam? Eles têm um ensinamento que as palavras são um pouco diferentes para nós, porque eles são orientais. O primeiro ensinamento é o Jisso. O que é Jisso, Sheila? Jisso, eles falam que a Terra foi criada por Deus e a Terra que nós vivemos, ela é perfeita. Eles falam que a gente vive no paraíso, aonde Adão e Eva foi criado. Então, se é um paraíso, então não existe sofrimento. É o que eles falam. E tudo que você passa, tudo que você sofre, isso tudo é fruto de ilusão da sua mente. Eles acreditam que se você condicionar a sua mente, você não vai ter mais sofrimento. Seria muito bom, né? Se fosse fácil desse jeito. Mas a Bíblia diz lá em Lamentações de Jeremias, do que o homem se queixa? O homem se queixa do seu próprio pecado. E nós sabemos que a morte e o sofrimento físico, e tudo isso é real e verdadeiro, porque é consequência do pecado. O segundo ensinamento que eles falam é Sishokan. O que é Sishokan? É uma oração que deve ser repetida diariamente pelos seus membros, né? Para que eles possam ter uma paz interior. E a Bíblia nos ensina, não useis de vãs repetições. Todo princípio de reza, palavras com repetições, não é bíblico, né? Lá em Mateus 6,9, Jesus nos ensina a orar. E quais são as principais heresias que eles têm, que eles falam, né? Primeiro, eles dizem que Deus é um ser. Eles falam que Deus é uma energia. Eles não crêem em um Deus pessoal. Eles crêem
que é uma energia que rege todo o universo. Segundo, eles dizem que o pecado não existe, que o pecado é uma mera ilusão. Eles dizem que a salvação é meramente humana. Eles ensinam que se você tiver uma paz interior, se você tiver uma prosperidade, se você tiver prosperidade financeira e se você não tiver nenhum tipo de doença, você já alcançou a sua salvação. Seria tão bom se fosse fácil assim, né? Mas na sua apostila tem esse estudo bem detalhado. Vamos falar agora sobre o budismo. O budismo é uma outra seita oriental que também tem crescido muito aqui no Brasil. Sheila, quem é o fundador do budismo? O fundador do budismo é Siddhartha Gautama. Em 1560 a.C., ele era um príncipe que passou a fazer uma busca interior. Ele disse que ele teve uma revelação que se ele abrisse mão dos seus bens, abrisse mão de tudo e começasse a meditar e tivesse o verdadeiro conhecimento, ele poderia alcançar a salvação. Em 560, ele deixa tudo e passa a adotar o nome de Buda ou Iluminado. Esse é o fundador do budismo. No Brasil, no século XX, na década de 50, quando vêm os japoneses para o Brasil, então eles conseguem chegar com a migração japonesa e é daí que começa a trazer para o Brasil. E quais são os livros sagrados do budismo? São os livros sagrados deles são chamados de 3/6 ou Canono. E o que esses livros contêm? O primeiro livro fala sobre a autodisciplina, o segundo livro fala sobre o sermão de Buda e o terceiro livro fala sobre as bases doutrinárias do budismo. Esses são os 3/6, os principais livros do budismo. E quais são as heresias que eles ensinam? Eles ensinam os ensinamentos que contradizem a Bíblia. Primeiro, o budismo não acredita em um só Deus. Eles acreditam em vários deuses. Eles são politeísmo. O que é politeísmo, Sheila? São aqueles que acreditam em vários deuses. Outra coisa, os deuses do budismo são finitos. Eles nascem e morrem, porque eles passam por renovação. E nós cremos no monoteísmo. O que é monoteísmo? Nós cremos em um só Deus. Nós sabemos que o nosso Deus ele é único e o nosso Deus ele é todo poderoso. Outra coisa, a salvação, eles falam que é através do conhecimento. Eles não acreditam que a salvação vem através da morte e do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Eles acreditam que apenas você só vai conseguir a sua salvação apenas através do conhecimento. E biblicamente falando, nós sabemos que a única maneira do homem ser salvo é aceitar Jesus Cristo como seu único salvador da sua vida. E não existe outro caminho que não seja através de Jesus Cristo. Eles falam, o que eles falam sobre o pecado? Eles dizem que o pecado é um desejo humano. Eles dizem que se você souber conter o seu desejo, você vai conseguir conter o pecado. Outra coisa, eles têm uma paz interior chamada nirvana. Eles dizem também que se você consegue você começar a fazer meditação, você começar a adquirir o conhecimento de nirvana, você vai conseguir a paz aqui nesse mundo, E você vai ter uma paz interior abençoada, é o que eles falam. E nós sabemos que a nossa paz só vem através do Espírito Santo e que não há paz melhor do que essa. Outra coisa, eles também têm a lei do karma. A lei do karma diz que o ser humano passa por diversos ciclos de vida, por diversos ciclos. O ciclo de morte e o ciclo de reencarnação. E que eles traz sempre consigo consequência da vida passada. Eles falam que o ser humano, ele reencarna
Para quê? Para você pagar conta da vida passada, da sua vida passada. Você pode corrigir numa nova vida, mas você sempre traz consequência. E a Bíblia nos diz o que, irmãos? Que não há reencarnação. Lá em Hebreus 9, 27 diz, eu vou ler para você. Assim como o homem está ordenado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. E a nossa Bíblia não falha, não mente. Então, irmãos, essa é a nossa videoaula de hoje. Se você tiver qualquer dúvida, é só você me chamar. Tira um tempinho para você estudar a apostila, para você fazer o seu questionário, manda para mim no meu privado, tá? E qualquer dúvida é só você me perguntar. Deus te abençoe e um forte abraço.